Café com Política desta semana eu recebo o presidente estadual do PSDB, Rui Cardeiro. Rui, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Política, canal de vídeo do blog do Anderson Soares. Bem-vindo. Eu é que agradeço, Anderson, a oportunidade e estou à sua disposição. Vamos falar sobre eleições 2018. O PSDB teve uma reunião em janeiro para definir o rumo do partido nas eleições de outubro e ficou agendada uma reunião para depois do Carnaval. O Carnaval já passou, Rui. Já tem data, já tem agenda para essa entrevista, para esse encontro? Está próximo. Aconteceram algumas conversas antes do Carnaval, de bastidores. Essas conversas continuam e em breve, logicamente, eu acredito que a chapa ou parte da chapa já estará sendo pública à população. Eu acho que esses últimos dias de fevereiro é mais ou menos dentro desse padrão, que na verdade é o que sempre foi dito aqui, ainda no mês de fevereiro. A informação é de que logo após o Carnaval já teria uma definição. Agora fica para finalzinho de fevereiro? Final de fevereiro é depois do Carnaval. O que é que nos bastidores, o que é que rola nos bastidores para que essa indefinição ela persista no campo das oposições? É um diálogo. Na verdade, você tem 3 pré-candidatos colocados: Maranhão, Luciano e Romero. O ideal, no meu ponto de vista, era se nós tivéssemos uma candidatura só. É possível isso hoje? Possível é, porém difícil, porque de maneira legítima o senador José Maranhão tem se colocado como o candidato do partido dele, ele é presidente, isso é legítimo, mas acredito que se nós não tivermos Maranhão num primeiro momento, eu não tenho dúvida que teremos num segundo momento. Pode acontecer o que já ocorreu em 2014, não? Quando o Maranhão, PMDB, aliás, não foi para o segundo turno e no segundo turno se aliou e decidiu a eleição em favor do PSD? Olha, normalmente, Anderson, as pessoas têm parâmetro de um fato recente, no caso a eleição anterior. A cada eleição é uma história. Essa eleição pode até ter 3 candidatos fortes, por exemplo, Luciano ou Romero ou Luciano e Maranhão e o candidato a governador, e ela acabar no primeiro turno. É porque normalmente três candidaturas decidindo no segundo turno? Normalmente você guarda... Mas isso quebra o paradigma, a lógica do que vem acontecendo na Paraíba. Já que se você pegar em vários lugares do Brasil, na verdade você guarda o exemplo anterior, é o que está vivo no seu cérebro e no cérebro das pessoas. Mas isso não quer dizer nada. Então, vamos partir da premissa. Mas na Paraíba, só em 98, salvo engano, que Maranhão ganhou de Gilvan Freire no primeiro turno. Com exceção dessa eleição, todas as eleições foram decididas no segundo turno. Você acredita que com 3 candidaturas pode se resolver no primeiro turno? Pode, porque às vezes a eleição polariza e fica uma candidatura aí no meio, vamos dizer assim, ensanduichada. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas isso pode acontecer. Então vamos partir da premissa de uma candidatura de Maranhão, pelo que ele tem colocado, independente de composição aqui com o restante da oposição. Eu não tenho dúvida que entre Romero e Luciano nós teremos um candidato só. E, no meu entendimento, o candidato... Ou um ou outro, então. Você está colocando aqui que ou Romero ou Luciano é candidato. E aí nós, no meu entendimento, um candidato favorito, porque ele chega de forma menos isolada e mais forte. Primeiro porque nós estamos nos referindo a 2 prefeitos, um de Campina e um de João Pessoa, que fazem ótimas administrações, que ganharam as suas reeleições no primeiro turno. Então essa junção, ela é, no meu entendimento, muito forte e eu não tenho dúvida que essa junção acontecerá. João Pessoa e Campina Grande estarão juntas. João Pessoa e Campina Grande. E Romero e Luciano? Isso, Romero e Luciano. Logicamente, quando eu falo
Romero e Luciano, você põe também em volta o agrupamento, que não está citado nesses dois nomes, mas que está dentro do bloco, no grupo Lucélio, Rui Carneiro, Cássio, Pedro, outros partidos, enfim, e por aí vai. À frente das oposições, tirando o PMDB. Se o PMDB tem duas maneiras de nós construirmos a oposição. Ou seja, se o senador José Maranhão, que tem serviço prestado, já foi governador, tem extrema experiência, nós temos que fazer a conversa 3 para buscar sair um. A partir do momento que também é legítimo que um desses nomes, no caso aqui foi o senador Maranhão, mas qualquer nome quisesse ser de qualquer forma, ele tem o direito de colocar o seu nome e de ser candidato. Logicamente que eu acho que enfraquece um pouco, porque ele foi uma decisão pessoal, saiu um pouco da regra do jogo, vamos dizer assim. Porque no meu entendimento lógico era se nós, desses 3 candidatos, tirássemos um. Mas se não der, fica a candidatura de Maranhão e entre Romero e Luciano nós construímos uma candidatura. Você acredita, pelo que você colocou aqui, que a candidatura de Maranhão, o projeto de Maranhão é pessoal? Eu não diria pessoal, até porque ele foi endossado pelo partido numa reunião anterior. Mas a resistência até dentro do próprio partido dele. Isso. O que eu acho é que isso poderia estar sendo construído junto com as oposições, E o que é que de falta? maneira geral. E porque aí é uma questão de decisão pessoal. Porque a partir do momento que você vai colocar o seu nome para ser candidato das oposições, você tem que ir com o espírito de ser apoiado e de apoiar. Você não pode ter a ideia fixa de querer ser o candidato de todo jeito. Então tem que ver se o senador José Maranhão tem esse espírito. Falta esse desprendimento dele. Isso, desprendimento, mas ao mesmo tempo também é legítimo o partido dele querer ter candidato e ele ser candidato. Não existe nada de errado ou de incorreto nisso. Porque quando você está no agrupamento, eu uso sempre essa frase, você tem que se despir da camisa partidária e vestir a camisa da coligação. Quer dizer que se o melhor nome, um exemplo, for o de Luciano, você tem que abrir mão do seu para apoiar Luciano ou Romero ou o próprio Maranhão. Quer dizer, Maranhão, quando ele toma uma decisão unilateral, ele consolida a sua candidatura, mas ao mesmo tempo também faz com que a sua candidatura não seja a candidatura de todos, porque nesse bloco ele poderia ser o escolhido. A partir do momento que ele já coloca a candidatura dele como uma decisão firmada, você também está, em parte, perdendo a possibilidade de apoio inicial desses outros partidos e desses outros personagens. Aí eu volto àquela questão anterior. Isso não é perigoso para o projeto de sucesso das oposições, não? Com essa pré-candidatura de José Maranhão e num eventual segundo turno, porque na Paraíba, historicamente, nas últimas eleições tiveram um segundo turno. PMDB e PSB estarem juntos novamente e definirem as eleições? Olha, eu não acredito que isso aconteça, pelas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o senador Maranhão, inclusive porque ele fez esse movimento anteriormente e sempre se disse arrependido. Então é estranho que arrependido ele voltasse a fazer esse movimento. Importante colocar de que nós fizemos uma aliança aqui em João Pessoa, com a própria participação de Maranhão, simbolizada na figura de Manuel Júnior, e que, por exemplo, numa hipótese de Luciano via ser candidato a governador, sendo escolhido desse agrupamento, o PMDB passa a governar a cidade mais importante do estado, que é a capital. Ô Rui, agora Maranhão tem dito reiteradas vezes em entrevistas de que admite retirar a candidatura dele,
O que ele não aceita é uma imposição. Segundo ele, está havendo uma certa imposição do prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho. Não está faltando as grandes lideranças se sentarem para chegar a uma definição, conversarem tete a tete sobre essa questão de 2018? Está se tentando isso. E onde é que está o obstáculo? Eu não faço essa leitura. Eu acho que eu nunca vi essa ideia fixa do prefeito Luciano querer ser. Ele quer como o Romero também quer, como o Maranhão também quer. Só que existe uma diferença. Maranhão tem colocado que ele é candidato de certa forma de todo jeito. E os outros dois querem ser o candidato da aliança. Então é uma posição, vamos dizer assim, mais flexível. E eu acredito que, em virtude disso, a chapa mais forte das oposições, partindo da premissa da candidatura de Maranhão, será a que vai sair desse agrupamento por uma série de motivos. Boa gestão, você tem dois candidatos, dois pré-candidatos que estão em contato com a população no dia a dia. Luciano aqui, Romero lá, e o que foi escolhido com o engajamento do outro tem extremas chances de sucesso, porque o sentimento nas pesquisas até agora é o sentimento de oposição, é um sentimento de mudança. É só você observar, quando você põe esses três nomes e o candidato do governo fica em último lugar. Não estou aqui criticando a pessoa do engenheiro João Azevedo de maneira nenhuma, mas isso hoje é um fato científico. Então, isso para mim é uma sinalização de que a população caminha para um projeto de oposição. Eu entendo também que o ciclo do PSB está no seu final. Nós temos aí esses 2 anos de governo, 2 mandatos de Ricardo. Acredito que uma série de assuntos não foram resolvidos nesse período. Eu citaria como mais grave, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança. E eu acho que o que a população espera é que esses exemplos exitosos de Luciano e Romero, que os levaram à vitória no primeiro turno, olhe bem, 2 vitórias contra nomes importantes. Veneziano em Campina, que governou a cidade 2 vezes, que é um bom quadro, e derrotar o governador, no caso Cida aqui, mas não era Cida, era o governador, na base política dele. Então eu acho que esses 2 nomes estão extremamente bem respaldados para avançarem. Essa junção, no meu entendimento, é muito forte. Você dá uma sinalização clara aqui na entrevista no Café com Política de que Luciano e Romero estarão juntos nas eleições de 2018. Seria para mim uma grande surpresa se isso não acontecesse. Certo, o questionamento agora é, qual dos dois vai estar encabeçando a chapa? Aí, sobretudo, eles têm que construir. Na sua opinião, quem deveria encabeçar? Não, eu tenho uma opinião, veja bem, eu tenho eu sou do PSDB. É legítimo que quem é do PSDB prefira um governador do PSDB, quem é do MDB assim sucessivamente, e do PSD também. Sim, do partido dele. Isso é o desejo, mas é possível. Eu tenho uma tese, se você perguntasse, Rui, havendo a disponibilidade, um exemplo, voltando às 3 candidaturas, de Maranhão, Luciano e Romero, de termos uma, é analisar cientificamente, além do sentimento, logicamente, que aí os 3 já demonstraram que tem, o sentimento do querer ser candidato. Os 3 colocaram à disposição que querem ser candidatos. É escolher cientificamente. Pesquisa. Entre os nomes. Pesquisa quali, pesquisa quanti, o próprio sentimento do agrupamento. Então, todas as pesquisas hoje apontam Luciano Cartacho, dentro desses critérios, como favorito. O PSDB caminha nessa direção de apoio a Luciano Cartacho? Olha só, eu não vi pesquisa quali, eu já vi pesquisa quanti. Na pesquisa quanti, realmente, hoje, Luciano, e até isso já foi publicado, está despontando.
Esse é um critério, efetivamente. Mas eu acho que, além desses critérios que ambos têm pesquisa, é a conversa, afunilar essa conversa para que esse agrupamento saia fortalecido e com engajamento de quem não for o candidato. Isso é o mais importante. Não adianta você ter Romero candidato e Luciano não se engajando na campanha de Romero, ou Luciano sendo candidato e Romero não se engajando na campanha de Luciano. Se bem que eu não tenho a mínima dúvida que isso não vai acontecer. Inclusive, Rui, eu já conversei com os dois separadamente, e uma coisa que me agrada bastante é que todos dois querem ser candidato, mas têm também um despreendimento de não ser. Então é importante conversas deles para que eles construam esse momento. Inclusive eu conversava com o Romero Rodrigues semana passada, lá em Campina Grande, e ele sinalizava exatamente nessa direção. Se não for o escolhido do partido, vai se engajar sim, rumo à direção que o partido tomar. Fazendo uma correção, não é escolhido do partido. Escolhido do partido ele sempre será. Escolhido da aliança. Certo. Porque do partido ele sempre será. Já foi dito, inclusive, que ele querendo ser candidato, jamais se negaria a legenda a ele. Mas nós temos que buscar um projeto sábio. Se o melhor nome, de viabilidade. Claro, né? Se o melhor nome é Romero, é Romero. Se o melhor nome é Luciano, é Luciano. Eu acho que, de forma madura, é assim que nós temos que agir. E para a gente ser bem claro aqui nessa entrevista, desse bate-papo, eu conversava com o Romero sobre isso, ele admitia que a esposa poderia configurar na vaga de vice, numa chapa encabeçada por Luciano Cartacho. Nos bastidores, é essa costura que tem sido feita? Olha, eu não assisti a sua entrevista com ele. O que eu posso lhe dizer é que, até por uma questão de lógica política e de geografia política, existe uma tendência natural de que Luciano sendo candidato, o vice saia de Campina e, logicamente, Romero terá que ser ouvido, ou se Romero for candidato, o vice saia de João Pessoa e Luciano será ouvido. Isso também é uma coisa para mim que eu não tenho a mínima dúvida, independente de nomes. Mas nos bastidores, se trabalha nessa direção? Já foi ventilado. Chapa e tudo? Não, já foi ventilado o nome da doutora Micheline, primeira-dama de Campina, que tem relevantes serviços, não só como profissional, mas na área de saúde. Mas essa também é uma questão de foro íntimo, porque eu jamais conversei com ela, não sei nem se ela tem interesse de ser candidata ou não. Inclusive, Romero, nessa conversa, Romero exatamente diz isso. Ele disse, hoje não, mas não diria que seria impossível. Basta uma conversa, um convencimento nessa direção. A pergunta é, nos bastidores estão costurando isso, estão conversando nessa direção de uma chapa João Pessoa, Campina Grande? Estão numa chapa João Pessoa, Campina Grande ou Campina Grande, João Pessoa. Estão conversando. Estão conversando. É que você quer tirar a decisão final que nem sequer é minha. Eu lhe garanto que isso está sendo bem construído. O que importa é que essa construção seja bem feita, porque o resto nós já temos. Nós já temos dois nomes que têm respaldo popular, lembrando aqui as gestões e lembrando o resultado da eleição de prefeito. Nós temos dois nomes aqui com uma série de projetos. Vou lembrar aqui um de cada um rapidamente. Romero, habitação, maior conjunto habitacional do Brasil, Aloysio Campos, feito em Campina. Se você fizer o paralelo das construções de habitação de Romero e Cartacho versus governo do Estado, é um baile. Da mesma maneira que eu podia citar Luciano, por exemplo, em relação às CREs. Antiga creche, o trabalho que foi feito aqui em João Pessoa é um trabalho com essas crianças, é um trabalho esplêndido, que será visto, sobretudo, no futuro. Então, nós temos uma série de projetos, uma série de ações que podem ser replicados no governo do Estado. O que eu acho que a oposição tem que fazer, além de escolher nomes, logicamente, é construir um projeto
E para isso tem que definir primeiro o nome. Claro, construir um projeto que busque melhorar a vida do paraibano, sobretudo em áreas que não foram resolvidas ao longo desses 7 e não serão resolvidas em 8 anos. Nós temos aí, para não falar só em violência, nós temos aí o problema, por exemplo, da UEPB. A UEPB, que teve a sua autonomia, hoje vive numa situação pré-falimentar. Isso tem que ser resolvido. A oposição tem que apresentar, logicamente, dentro da lógica financeira do Estado, tem que apresentar projetos e soluções para todas essas áreas que não foram resolvidas. É importante lembrar de que na campanha eleitoral, na primeira, o governador dizia que em 6 meses resolvia o problema da segurança. Sobretudo na área do pessoal, seja contingente policial, seja salário, o governo, nunca um governo teve tanta desatenção a essa área como esse governo. É só você ver o número do contingente policial anteriormente, o número hoje, onde a população cresceu, porque você sabe que existe um cálculo matemático, policial, população. E essa fórmula aqui andou para trás. Então isso é a maior desatenção, porque você faz segurança com o quê? Inteligência, estrutura, mas sobretudo pessoal, em termos de volume, em termos de salário. Hoje a Paraíba é o pior salário do Brasil. Isso não acontecia no passado. Então isso tem que ser revisto. A oposição tem que apresentar um projeto novo. Primeiro, assumir para a população de que o Estado perdeu o controle, que é esse gesto de humildade que o atual governador não tem. É o gesto de humildade de pedir o apoio da sociedade e dizer: nós perdemos o controle, que essa é a realidade. O governo perdeu o controle da segurança. Quem imaginava assaltos acontecendo dentro de shopping center, o volume de explosões de caixa eletrônico e uma série de delegacias fechadas em determinada hora. Quer dizer, são fatos estranhos aí, inerentes à segurança pública, que a oposição tem que apresentar um projeto sério em relação a essa questão. Rui, e outras. Essa indefinição do PSDB, essa demora na definição, partido, você não teme não que haja uma, como já está se especulando nos bastidores, uma reaproximação entre o prefeito Luciano Cartacho e o governador Ricardo Coutinho, não? Não acredito nisso, pelo que, na minha convivência com o Luciano, ele sempre me disse da conduta que tiveram com o irmão dele na campanha de senador. Porque, na verdade, a eleição passada, a gente faz muita leitura do PMDB, mas, na verdade, o grande apoio que Ricardo recebeu foi do prefeito de João Pessoa, que deu a ele uma margem de vantagem aqui na capital. Mas são vocês mesmos que dizem que cada eleição é uma nova eleição. Tudo muda, correto. tudo é possível. Não. Se usa, para alguns, em política, tudo é possível. Tudo é possível. O que eu estou lhe comentando é que há bem pouco tempo, porque qual era o raciocínio de uma conduta normal? Luciano apoiou Ricardo, era Ricardo ter apoiado a reeleição de Luciano e indicado o vice. Esse é o projeto lógico, saudável e decente. Então, não acredito jamais que Luciano vá embarcar numa aventura dessa com esse pessoal que ele já sofreu decepções. Eu não conto aqui detalhes e fatos pontuais, até por uma questão de ética, porque foram fatos que ele me contou de maneira reservada. Mas não sei se você já percebeu, tanto o discurso do governador quanto do prefeito Luciano Cartacho mudaram um para o outro, tem evitado as críticas, é um discurso mais ameno, enfim, não seria essa uma sinalização que muitos jornalistas, inclusive, dão como certos encontros entre os dois. Inclusive, o próprio prefeito tem dito que a oposição perdeu o timing, que o timing dele era em janeiro, e essa indefinição prejudicou a oposição. Veja bem, em relação a esse comentário,
Eu não diria que a oposição perdeu o timing, porque a desincompatibilização é em abril. Eu acho que se essa decisão for tomada agora em fevereiro, nós estamos mais do que dentro do tempo normal, até com uma certa vantagem aí de 1 mês e pouco. Logicamente, eu sempre fui da tese da solução mais rápida, até porque o governo tem candidato. Já está bem definido. E, além de um candidato, volto a dizer isso, nós temos que ter um projeto. Mas, mais importante do que a situação ser resolvida rápido, é que ela seja bem resolvida. Para você deixou claro que o PMDB provavelmente terá a candidatura de José Maranhão. Eu estou, na verdade, replicando o que ele tem dito, o senador, né? diz que nós respeitamos e que é legítimo. Eu preferia que não fosse assim. Sim. Volto a repetir que dessas 3 candidaturas saíssem apenas uma, mas é legítimo. Na sua avaliação, que é a leitura de Cássio e que é a leitura de Romero, você até já fez uma certa explanação aqui. Luciano Cartacho, candidato, Romero Rodrigues apoiando essa candidatura, já seria meio caminho andado, já teria viabilidade eleitoral para vencer uma disputa com a máquina estatal, com a candidatura do PMDB? Isso é possível, isso é viável? Como eu disse, qualquer união dessa dupla, para mim, é franca favorita na eleição. Principalmente, e aí é onde eu mais acredito, uma união decente, verdadeira, participativa, que é outra vantagem. Esse agrupamento político, ele não é um agrupamento de uma pessoa só, que põe candidato, que tira candidato, que decide. Isso é uma política ditatorial, isso é uma política dos coronéis. Aqui é diferente. Aqui todo mundo tem o direito de opinar. E aí, além das qualidades de gestão, tanto Luciano quanto Romero, e isso foi um ponto importante, se você pegar o vídeo da convenção de Luciano, na minha fala, eu enfatizei bastante isso, que Romero também tem essa qualidade, de ouvir, de deixar participar, porque o trabalho unido de vários sempre prevalecerá sobre uma pessoa só. Vou lhe dar um exemplo dessa aliança, que foi vitoriosa eleitoralmente e de frutos que conseguimos. Campina e João Pessoa estão recebendo agora uma emenda de bancada da ordem de 80 milhões de reais. Só para você ter uma noção, isso equivale a, além da abertura de várias artérias, essas emendas são de infraestrutura urbana, do calçamento de 500 ruas em cada cidade. Isso fruto de quê? Do trabalho e do esforço do agrupamento. Enquanto um está aqui, outro está em Brasília, todo mundo conversando, e eu acho que a Paraíba deseja isso. A Paraíba deseja ser governada por essa aliança e tem dado sinais pelo resultado das eleições municipais, não só em João Pessoa, em Campina. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Das 10 maiores cidades do estado, 8 são da oposição. Das 20 maiores cidades do estado, 15 são da oposição. Isso, para mim, são sinalizações. Agora, se você perguntar, Rui, o governo não fez nada bom? Fez pontualmente. E isso tem que ser mantido e melhorado. Agora, onde o governo está falhando, é que nós temos que trazer um projeto novo e um projeto eficiente. Ok, nós estamos aqui direto do Café 17, no prédio histórico aqui da Rádio Sanhauá, conversando com o presidente estadual do PSDB, Rui Carneiro. Vou chamar aqui a nossa representante aqui do Café 17 para servir um cafezinho aqui ao nosso convidado, presidente do PSDB, Rui Carneiro. Obrigado, querida. Rui, pelo que você me falou aqui, pelo menos para mim, ficou muito bem claro. Você só fala da Paraíba, né? Você não fala mais. Calma, a gente vai chegar ainda, a gente vai chegar em outro assunto. Para mim ficou muito bem claro
a sinalização de que posso até estar errado e você me corrige, que o PSDB estará junto no projeto de Luciano Cartacho. Luciano Cartacho é pré-candidato, Luciano Cartacho hoje é quem reúne as melhores condições hoje. Eu diria a você que o PSDB e Luciano Cartacho farão um projeto juntos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas pelas suas sinalizações e pelos critérios que você tem colocado, e que você até já concordou aqui, é Luciano Cartacho, o nome das oposições, concorda? Hoje é o franco favorito. O que é que está faltando para bater o martelo? É que você quer responder pelas oposições. Não, mas são as sinalizações. Deixe que Romero, Luciano está faltando essa conversa entre eles, para fechar. Vão construir essa aliança. Nós estamos dentro do time e, volto a repetir, o que interessa é que essa aliança seja bem construída. E está sendo bem construída, isso eu posso lhe garantir. E essa construção passa por Romero Rodrigues. Porque, pelo que eu entendi, por Rui Carneiro, o Cássio Cunha Lima, que já esteve aqui também sentado aqui nesse programa, a sinalização e a tendência é essa. PSD, PSDB. Falta esse contato, essa conversa definitiva entre Luciano e Romero? Deixa eu dizer, isso sempre foi. Nós não fazemos aliança para uma eleição. Logicamente que isso é como casamento, não necessariamente dura para a vida toda. Quando nós conversamos e fizemos a aliança aqui em João Pessoa, é com o intuito que essa aliança seja continuada. Só para você ter uma noção, você se lembra na época, Luciano em todas as pesquisas era primeiro, eu era segundo. Eu tirei a minha candidatura, a lógica é que o PSDB indicasse o vice. Isso. Nós chegamos ao ponto até de abrir mão da vice para construir com o PMDB. Importante relembrar os fatos para que os que nos assistem terem essa lembrança. Então, o nosso objetivo é que essa aliança seja duradoura. Aqui ninguém usa as pessoas. Aqui a gente faz uma aliança tentando que ela vá à frente, principalmente quando ela está dando resultado. A gestão do prefeito é boa. Acabei de colocar anteriormente para você essa vitória que nós tivemos em relação às emendas de bancada em Campina e em João Pessoa, que a população não está vendo o fruto ainda, mas daqui a 2, 3, 4 anos vai ver aí muita coisa. O dinheiro já está aí, as obras já estão começando a ser licitadas. Então, já o que eu estou verbalizando aqui vai se tornar realidade. Por isso é que eu acredito muito nessa aliança, em todos os sentidos. Vou voltar aqui rapidamente a pontuar. Pela boa gestão, pela democracia do agrupamento e até pelo temperamento, tanto de Luciano quanto de Romero, que são temperamentos de ouvir, de construir, e isso é muito saudável na política, sobretudo nos dias de hoje. Deixa eu trazer aqui a nossa representante do Café 17 novamente para trazer a água aqui para o nosso convidado, presidente estadual do PSDB, sendo bem tratado aqui no Café Político. Eu vim aqui. Rui, sobre o governador Ricardo Coutinho, a oposição espera a decisão dele para tomar o seu posicionamento, não tem nada a ver uma decisão com a outra, e sua opinião pessoal sobre o futuro político do governador Ricardo Coutinho. Você acha que ele fica? Olha, eu sou daquela tese o seguinte, isso é uma competição de natação. Você deve se preparar para entrar na água e para ganhar a competição. Se o governador vai ficar no governo ou vai sair do governo e Lígia ficando, como é que vai ser essa relação? Isso não nos cabe. Com certeza, alguma coisa nós ainda poderemos colher desse embaraço. A gente tem que deixar os embaraços no governo e trazer as soluções para a oposição. Colher alguma coisa desse embaraço seria o quê? Seria, no caso... Não sei, a nossa relação, por exemplo, com o Damião... Com o Damião Feliciano, não, é boa, né? A nossa relação com todo mundo é boa.
com o Damião especificamente? Muito boa. Você mesmo testemunhou recentemente no desfile de 7 de setembro em Bahia, uma cidade que eu sou votada, que Damião estava lá, foi para o palanque, foi muito bem acolhido, o prefeito Luciano Cartacho chegou. É o clima. O clima é positivo. Eu não estou aqui afirmando se Lígia ou Damião vão ficar conosco longe de mim. Que existe um problema de convivência lá, isso é um fato. O que acarretará disso, aí nós vamos esperar, só o tempo dirá. A gente tem que cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida é fazer bem a aliança, apresentar um bom projeto para Paraíba e, logicamente, tentar convencer as pessoas com exemplos práticos, volto a dizer, sobretudo das duas gestões, de que esse é o melhor projeto para Paraíba. Você fala de que a União João Pessoa e Campina Grande é um bom caminho de vitória nas eleições de 2018. Eu lembro que em 2014, o PSDB, a chapa encabeçada por Cássio Cunha Lima, você vice, era tido como imbatível. Secretários já estavam sendo nomeados, a equipe estava sendo montada, enfim. No final das contas, um mês para a eleição, era o franco favorito, houve uma reviravolta, Ricardo Coutinho ganhou as eleições. O que é que vocês aprenderam em 2014? Olha, pelo menos o que você está comentando, da minha parte, efetivamente nunca houve de achar que nós já tínhamos ganhado a eleição, até porque existia uma estrutura, tá? Olhe bem, a junção do governo do Estado com o prefeito Luciano Cartacho aqui, isso era uma junção muito forte. Eu diria que o clima estava do nosso lado. Naquela época nós chegamos até a conversar com o Luciano Cartacho, com quem sempre nos demos bem. Ele tinha uma dificuldade, é bom também lembrar esses fatos, que ele era do PT. E nós do PSDB, isso era uma composição que a nacional do PT não permitia. Isso foi uma das coisas que nos prejudicou da eleição. É a questão, naquela época, Lula e Dilma ainda estavam no auge, e isso era uma coisa que refletia também aqui na Paraíba. E mesmo assim nós ganhamos no primeiro turno. E tivemos uma série de fatos da eleição. A projeção, a perspectiva era ganhar a eleição no primeiro turno. Uso da máquina pública, ações que infelizmente até hoje não foram julgadas no TRE, mas enfim, nós tivemos algumas divergências naquele instante de opinião, de, por exemplo, se coligar ou não com o PMDB. Vou lhe fazer aqui uma revelação. A chapa de Rui Carneiro era, com o PMDB, Cássio, Rui Carneiro e Veneziano. Por quê? Nós tínhamos nada contra Maranhão, mas as disputas anteriores tínhamos em Cássio e Maranhão esses dois polos. No caso de Veneziano não, era uma questão local. E o que é que eu defendia? Não acredito jamais que o eleitor de Campina, seja de Veneziano ou seja mais de Cássio, deixará de votar neles dois, porque são adversários, porque eles vão pensar primeiro na cidade. Logicamente, eu fui voto vencido, isso não aconteceu, e aí eu não atribuo o resultado, tirando aí essas questões de uso da máquina, volto a dizer, que estão na justiça, mas eu não, essa história de dizer que foi só porque não houve a coligação com o PMDB, nós ganhamos no primeiro, não ganhamos no primeiro turno, eu acho isso um exagero. Mas se de fato se tivesse coligado com o PMDB, ganharia no primeiro turno, sem dúvida dizer, nenhuma, né? Se Luciano Cartacho não tivesse apoiado, Ricardo tivesse nos apoiado, também no meio do Não, mas o PMDB foi decisivo, concorda?
O PMDB foi decisivo no resultado das eleições, concorda? Tanto é que o segundo turno, para onde o PMDB foi, venceu. Não, lógico, o resultado do PMDB, primeiro é importante colocar, foi ruim. Teve ali na diferença, você tem uma candidatura do governador que teve 100 mil votos, quantas outras tiveram 1 milhão, isso é um resultado ruim. Isso é o primeiro fato a se colocar. Agora, logicamente, naquela diferença você não foi só isso, você criou a onda do segundo turno favorável ao PSB. E a onda não foi só local, a onda foi também nacional. Entendeu? Era importante também colocar de que, lembrando a disputa na época, Dilma e Aécio, Dilma com Lula, a força dessa dupla naquele instante no governo central na Paraíba era também muito grande. Aí eu lhe faço e volto a uma questão que eu já pontuei aqui, se não pode ser avaliado como um erro estratégico, se bem que vocês trabalham nessa direção de unir as oposições. Você coloca aqui que Campina Grande e João Pessoa juntos são praticamente imbatíveis. Aí eu pondero sobre a questão do PMDB. Você acredita que decide no primeiro turno, né? Se houver, se repetir a história de 2014, não seria um outro erro estratégico das oposições de não ter o PMDB e o PMDB decidir no segundo turno? Mas deixa eu lhe fazer um comentário. Existe uma diferença entre 2014 e 2018. Em 2014, por decisões nossas, naquele instante, contra o meu voto, sim, nós decidimos não fazer aliança com o PMDB. Nós estamos procurando fazer aliança com o PMDB. Então isso é um fato, esse fato de hoje é um fato diferente de ontem. Outro fato, que eu também não tenho dúvida, é que, independente de qualquer coisa, parte do PMDB estará na aliança. Não acredito de forma nenhuma, por exemplo, que Manuel Júnior não vá votar, seja em Cartacho ou seja em Romero. Eu, particularmente, não tenho dúvida em relação a essa questão. Há uma resistência. Cada eleição é uma eleição. É porque, como eu lhe comentei anteriormente, fica às vezes vivo na memória um enredo e cada ano é um samba enredo diferente. O PSDB tem resistência, digamos assim, em apoiar uma pré-candidatura do senador José Maranhão. Por quê? Porque Manuel Júnior falou aqui na entrevista aqui de que não vê viabilidade eleitoral de Maranhão. Você concorda com essa tese? Seria... Não concordo. Não concordo. E por que o PSDB hoje está mais inclinado para essa aliança com o Luciano Cartacho? Eu acho Maranhão um bom quadro, apenas eu acho que Maranhão, uma aliança é um agrupamento. Maranhão não tem, e é uma estratégia dele, é um direito dele, é legítimo, Maranhão não tem priorizado o agrupamento. Ele tem priorizado uma carreira, vamos dizer assim, solo. E tudo na vida tem ônus ou bônus. Eu, por exemplo, respeito, mas eu não simpatizo com essa atitude. Porque eu acho que a aliança deveria, os três nomes, como eu disse anteriormente, construir um só. Mas é legítimo o que ele está fazendo, é legítimo, ele é presidente do partido, está endossado pela maioria do partido e vai seguir esse caminho. Então, logicamente que a partir do momento que ele faz esse movimento individual e nós continuamos aqui, a nossa tendência é fazer essa análise com quem está fazendo esse raciocínio conjunto conosco. Agora, da minha parte, e posso falar com certeza pela maioria do partido, todos é impossível, se o senador Maranhão estivesse aqui e provasse que ele é o mais viável para que as oposições chegassem à vitória, não tinha nenhum problema. Agora, você não enxerga a viabilidade eleitoral também. Quem está aqui
é como eu lhe disse, tem que aceitar. Todo Votar mundo quer e ser votar. votado, mas tem que aceitar votar se não for o caso de ser escolhido. Só para a gente finalizar, o projeto político de Rui Carneiro é candidato à Câmara Federal. Retornar à Câmara Federal. Nesse cenário nacional, como é que o senhor avalia essa questão da reforma da Previdência? Qual o seu posicionamento sobre esse tema? Eu acho que o governo Temer não tem legitimidade de fazer reforma alguma. É um governo completamente desmoralizado. Mas foi o governo que vocês apoiaram, que o PSDB apoiou. Não foi o governo que nós apoiamos. Foi, inclusive apoiou o impeachment de Dilma. Não, aí é outro fato. Aí é outro fato. Eu vou chegar, vou lhe responder essa resposta por completo, inclusive fazendo a própria autocrítica do Partido Nacional. Já que eu nunca embarquei nessa, porque em nenhum momento, em nenhuma visita de Temer à Paraíba, você nunca me viu por lá. Não, mas o senhor fala em nome do partido, o senhor falou que não tinha legitimidade, mas seu partido legitimou o governo de Temer, até pouco tempo. Calma, eu vou fazer o comentário, vou fazer a leitura e a autocrítica. Então, número 1, nós estávamos num momento do Brasil que, no meu entendimento, não tínhamos como não votar o impeachment. Agora, a Constituição é que reza que impeachment do presidente entra o vice. E aí, dentro de um projeto de Brasil, num primeiro momento, eu achei que tinha sentido até você apoiar inicialmente o governo de Temer. Onde mora o erro do PSDB, no meu entendimento? Quando começou a sair os escândalos, as gravações, era para o partido ter desembarcado. E o partido, como a maioria dos partidos, foi ficando naquela questão de ser governo. E muitos desses personagens que tiveram esse comportamento e estão lá até hoje, podem ter problema eleitoral. Podem ter problema eleitoral. Porque uma coisa é você votar um impeachment, outra coisa é você acreditar num governo no seu início. Outra coisa é você ver o governo se desmanchando, mas por ser governo, você fica ali agarrado aos seus cargos, às suas benesses. Isso aí poderá custar caro a muita gente. E sobre a reforma da Previdência? O senhor votaria a favor se tivesse? De jeito nenhum. Primeiro, porque eu acho que qualquer governo... Eu vou dar um exemplo de um projeto meu que tramita na Câmara. Eu acho que qualquer governo que propõe a reforma da Previdência, e aí é importante dizer que mais dia, menos dia, nós teremos que fazer uma reforma da Previdência por vários fatores, em todos os lugares do mundo se faz reforma da Previdência, inclusive, sobretudo, porque você aumenta a expectativa de vida, e quando você aumenta a expectativa de vida, você tem que aumentar também a distância para você se aposentar e o tempo de contribuição. Mas o governo, para ganhar a credibilidade da população numa reforma dessa natureza, que isso, na verdade, é natural, mas é uma reforma que você está pedindo o sacrifício da população. Então, primeiro você tem que ser decente em determinadas situações. Você não pode, por exemplo, pegar um servidor público que hoje ganha 15 mil reais, estou dando um exemplo, e de repente você chegar e dizer, não, agora você vai se aposentar pelo teto do privado. Tudo bem, o cara que entrar daqui para frente, a nova regra do jogo, ou você fazer um meio termo nos que já estão. E não o cara viveu numa expectativa e de repente essa expectativa é cortada ali geral. Você tem situações no Brasil que são símbolo
porque o governo tem que trabalhar também com simbologia, até para mostrar à população, por menor que seja a simbologia, as intenções do governo. Vou lhe dar um exemplo. Tem um projeto meu na Câmara que acaba o que para mim é uma das maiores excrescências do Brasil. Pensão para ex-governador. Alguns estados pontualmente acabaram. Esse projeto para acabar em todo o Brasil é meu e nunca foi votado. Então isso era para ser uma proposta do presidente. Com propostas similares a essa, dentro desse bojo da reforma da Previdência, o governo está mostrando que está mudando. Sim. Você não pode só ir lá no trabalhador menor Cortar na e própria deixar carne, um né? fato desse. Quer Dá o dizer, exemplo. O cidadão, observe quantos milhões são isso em todo o Brasil. O cidadão, por exemplo, não sei nem se muitos dos que estão nos assistindo sabem dessa realidade. O cidadão é governador 8 meses. Fica recebendo até a morte o salário de governador. E quando morre, a viúva ainda continua recebendo, se eu não me engano, 50%. Isso varia da legislação de estado para estado. Então isso é o fim do mundo. Isso é uma gozação. Então o brasileiro que tem conhecimento desse fato e de alguns outros fatos que permeiam esse debate, diz, não, peraí. Primeiro, vamos corrigir aqui Mas inúmeras falhas que a tem. farra, apertar as empresas que estão devendo, e aí tudo bem, a gente vai para a nossa contribuição. Então, um governo com legitimidade, se tiver essa postura, com certeza vai ter o respaldo da população. Ok. Rui Carneiro, obrigado pelo bate-papo aqui no Café com Política. Um abraço e para a você. atenção dos que nos assistem. Obrigado a você pela audiência aqui no Café com Política, direto do Café 17 aqui no prédio da Rádio Sanhauá. Até o nosso próximo encontro.